We are back, baby! Segunda temporada do Sem Gravidade Podcast. Você que tava com saudade, não precisa ficar mais. A gente tá aqui, estamos pra ficar. E hoje a gente voltou com um convidado de peso. Quer dizer, não sei nem se ele é tão pesado assim. Deve ser magrinho. Mas é um cara gabaritado, tem um monte de informação pra trazer pra gente. O cara tem nome, tem respeito. E ele é o Silvio Grimaldo, certo? É o sósia dele. Nem que eu acho que eu não pareço nada com ele, mas eu sou fã dele, então pô, vou tentar ficar à altura dele. Pois é, cara, hoje eu tô zoando, viu, gente? Não é o Silvio Grimaldo aqui, não. Hoje a gente trouxe um amigo que conhecemos há pouco tempo, mas, cara, já mora aqui, ó, no peito. É o Lucas Mafaldo, um repórter aí de peso, escreve lá pro Brasil Sem Medo. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um tema muito legal, mas antes de falar do tema, antes da gente entrar no que a gente tem que falar mesmo hoje, a gente vai pra aquele bate-papo que a gente faz antes do início do programa, né? E é sempre uma coisa aleatória e engraçada que o participante, né, o nosso convidado, geralmente é quem fica de saia justa, né? Tá pronto, Lucas? Espero que sim. Ok, Lucas, aqui no Sem Gravidade, a gente tem um problema, sabe? E parte desse problema a gente vai tentar resolver agora, que é o seguinte: os nossos ouvintes, eles quase não compartilham com a gente o que a gente faz nas redes sociais, quase não dão like, quase não dão retweet, quase não... tem uma certa participação, eles mandam alguns, mas a gente sabe quantos escutam e a gente sabe quantos retornam. E, cara, isso me deixa tão nervoso, com tanta raiva que dá vontade de cuspir no teto. Ah, maldito, ele cuspiu de volta. E, cara, pra resolver parte desse problema, a gente tem que primeiro dar nome a eles, porque a gente tem que ter quem xingar. Brincadeira, a gente não vai xingar eles não, só de vez em quando. Essa é a missão que a gente vai te dar hoje, Lucas. Dar um nome pros ouvintes do Sem Gravidade. Dar um nome para os ouvintes? Eu te falei que a gente coloca o convidado em saia justa, cara. Sem Gravidade, sei lá, os astronautas ou alguma coisa assim? Os astronautas. Astronautas. Talvez seja até melhor do que o que eu tinha pensado antes. Tinha pensado o quê? Cara, eu tô com vergonha agora. Eu tinha pensado em Sem Gravi Bros. Também dá certo. Também. Eu pensei em outro totalmente diferente. Sem Gravidetes. Sem Gravidetes. Foi quase uma paquita esse nome aí. Exatamente. Eu acho que o meu foi melhor, sinceramente. Ainda mais pra premiar que agora o nosso público feminino tem aumentado. Aí faria todo sentido. E, Lucas, eu tenho até que te falar sobre isso, cara. É engraçado que quando a gente... eu tava conversando com um amigo meu, que ele trabalha com marketing e tudo mais, né? E eu tava falando pra ele do podcast. E no meio do papo ele me perguntou assim, tá, mas quem é o teu público, né? Aí eu fui olhar lá nos números. Aí os números me trouxeram de volta que 95% de homens. Aí ele falou, ai, cara, você fala de que alterofilismo, alguma coisa assim. É um podcast macho man, alguma coisa assim. Eu falei, não, velho. Simplesmente acontece que o povo que escuta a gente é homem, não que a gente queira, entendeu? Exatamente. Não, eu acho que em um certo ponto do programa, a única mulher que escutava a gente era minha mãe, velho. Entendeu? E, bom, sem gravidetes. Sem gravidetes. Lucas, eu te dei esse poder, né? Eu te imbuí com essa autoridade. Então agora é você que vai ter que escolher, cara. E aí, astronautas, Sem Gravi Bros ou Sem Gravidetes? Cara, eu acho que astronautas é o melhor. Fica mais sério, fica mais... E é unissex, né? Você pode ajudar aí a atrair o público feminino. Ok. É coisa até moderna, né? Exatamente. Quando o povo falar que odiou o nome, a gente já tem quem culpar, né? Pode mandar a conta. Beleza, então, gente, agora chega desse papo e vamos direto pros nossos recadinhos. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, meu nome é Lucas Mafaldo, falando diretamente de Ottawa. Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre sistemas políticos.
Vem com a gente que hoje o papo tá democrático e arbitrário. Igor, temporada nova no Sem Gravidade Podcast, episódio novo, tema novo, convidado novo, tudo novo por aqui, cara. A gente tá reformando o nosso recém-criado podcast, não é isso mesmo? Exatamente. Nova temporada, novos assuntos, mas sem perder a qualidade. O céu é o limite pra gente, a gente não vai parar não, a gente vai continuar, mas a gente precisa da sua ajuda, você mesmo que tá escutando aí, o Lucas de Mafalda já colocou um nome em você, vocês são os nossos astronautas. Então, você que tá flutuando aí no espaço do Sem Gravidade, se liga no nosso Twitter, vai lá no @LeoSemGravidade e no @SemGravidade_PC, dá uma curtida em um dos nossos posts, divulga a gente, cara, a gente tá precisando de novos ouvintes e se você tá gostando disso daqui, por que você não entrega pros seus amigos também? Um desafio que a gente pode lançar aqui, Igor, é o seguinte, você que tá escutando, você é astronauta aí, recomenda a gente pra 3 dos seus amigos, só 3. Todo mundo tem 3 amigos, por que não, né? Se é bom, divulga. Que mais que a gente tem, Igor? Também estamos disponíveis no Instagram através do @LeoSemGravidade e @ProfIgorPH. Lá nós colocamos as melhores partes do programa, interagimos com nossos ouvintes, fazemos perguntas e estamos sempre lá de olho no que você fala sobre nós. É isso mesmo, e não acabou por aí não. A gente tem também nossa página no Facebook. Você pode chegar lá através do facebook.com/SemGravidadePodcast. Lá você vai ter também os nossos drops, vai ter também alguns textos que a gente de vez em quando posta e é um ótimo lugar para você também divulgar para seus amigos, não é mesmo? E o que mais, Igor? Também estamos disponíveis no YouTube, no canal Sem Gravidade Podcast. Lá nós usamos também a aba de comentários para ter interação com vocês. Também disponibilizamos o vídeo junto com o áudio do podcast. Tudo bonitinho para o seu deleite. E não acabou por aí não. A gente tem também um e-mail exclusivo só para você mandar suas sugestões. Se você acha que a gente errou em alguma coisa, manda um e-mail, fala pra gente. A gente tá aqui pra ouvir. E se você gostou também do podcast, cara, fala pra gente. A gente é humano, a gente gosta de um tapinha nas costas de vez em quando. Agora, se você não gostou, esquece, deixa pra lá. E o nosso e-mail é o semgravidadepodcast@gmail.com. E agora, para os nossos avisos. Em primeiro lugar, vocês podem ajudar a gente também comprando uma das nossas canecas exclusivas. Cara, essa caneca ficou muito legal. Eu já tenho a minha e eu acho que você que tá ouvindo aí, você, seu astronauta, você também pode ter a sua. É só você entrar lá no conservati.com.br e o Conservati se escreve diferente. É conservatee.com.br/semgravidade. Lá você vai achar a nossa caneca, ficou um primor. E você vai poder, né, nos prestigiar com a sua compra. Não é verdade, Igor? Exatamente. Aproveite, tome um bom café quentinho na caneca, ou o que você quiser, mas café é o melhor das bebidas, certo? E também faça isso acompanhando o newsletter do Lucas Mafaldo, nosso colega participante do programa hoje, professor, doutor em ciência política, que nos presenteou hoje com a sua presença. Além disso, ele também é colunista do Brasil Sem Medo, o jornal online. Então, vai lá, dá uma checada nos artigos que ele escreve, se liga também na newsletter dele, através do site, né, o lucasmafaldo.org. Então é isso, agora sobe a música e toca pro episódio. Ok, galera, vocês já ouviram aí os nossos recados e agora a gente vai direto pro programa, a gente vai direto pro conteúdo e é pelo que vocês estão aqui. E hoje, de novo, a gente trouxe aqui o Lucas Mafaldo, ele vai falar com a gente um pouquinho sobre sistemas políticos, mas o problema desse tema é que ele é muito extenso. E se a gente fosse falar de todos os sistemas políticos que existem hoje no mundo, a gente provavelmente ia fundar um podcast só pra isso e ia passar os próximos 2 anos falando só disso. Né? Então, a gente pegou aí o sistema político de apenas 3 países. Só 3. 1, 2, 3. Que é o que a gente vai falar hoje, né? E, Igor, fala aí, qual vai ser o primeiro sistema político que a gente vai discutir? De qual país? Vamos discutir o sistema político dos Estados Unidos, né? Descobrir ali como funciona, ainda mais dentro desse espectro que
estamos vivendo agora das eleições americanas vai ser muito esclarecedor para todos. E é uma eleição central, né, para o mundo. Então, hoje vamos ter essa oportunidade dessa aula com o nosso colega. Uhum. E é engraçado, né, que a gente tá fazendo esse programa aqui um pouquinho antes das eleições, e quando esse programa for ao ar, já vai ser depois das eleições. Então, a gente nem faz ideia de quem ganhou. Apesar de que eu tenho, né, meus palpites. Tem seu palpite aí também, Lucas? Cara, não, eu tô sem palpite nessa eleição. Normalmente sempre eu tenho alguém que eu aposto, mas nessa eu tô na dúvida mesmo. Tem o que eu prefiro ganhar, mas assim, eu tenho o meu preferido, mas não, assim, não na bola de cristal, só no, digamos assim, nas preferências pessoais mesmo. Você tá dizendo que dessa vez você ficou um pouquinho fora da política? Fiquei meio por fora. Sensato. eu acho que isso é bastante saudável. Totalmente saudável. Né? E considerando o clima político, né, no Brasil, no mundo, em tudo quanto é canto hoje em dia, cara, eu acho que você tá fazendo muito bem, viu? Cara, não só eu acho isso, assim, que é saudável fazer isso, como assim, sem querer desviar aqui o assunto já logo no começo, mas eu acho que essa coisa da politização excessiva é um dos grandes problemas, assim, do nosso tempo, sabe? E assim, eu digo isso, assim, é meio contraditório, assim, eu sempre brinco com meus amigos, né, que, pô, eu escrevo pra um jornal de análise política, eu fui professor de ciências políticas, mas mesmo assim, eu acho que a gente tá vivendo uma época onde a política assumiu um lugar exagerado na vida das pessoas, sabe? Assim, era pra política ser parte dos nossos deveres, assim, você tem vários deveres na sua vida, né? Você já tem que cuidar da casa, arranjar comida, ganhar dinheiro, mas você tem, um dos deveres é participar dos, digamos assim, dos debates públicos e defender seus valores, interesses e tal. Só que foi invertido, né, cara? Assim, todo mundo só fala em política o tempo todo e é de um jeito até meio inútil, né? Porque as pessoas começam a brigar, briga em WhatsApp do grupo da família, né? Xinga o outro no Twitter e acaba sendo que não é nem mesmo uma ação cívica eficaz, né? É uma coisa mais de um bate-boca mesmo. Então, Tribal. assim, é contraditório, assim, o cara, assim, que estudou ciência política há tanto tempo falar isso, mas, assim, eu tento também, às vezes, levar pro outro lado também, dizer, pô, tenta não ficar muito maluco com esse assunto, assim, tenta se aproximar sem ficar louco com isso. E eu te falo que uma das propostas do podcast, do Sem Gravidade, foi justamente essa. A gente não quer falar de política, entendeu? A gente quer falar de cultura. A gente quer falar do que a gente gosta, das coisas que empolgam a gente, entendeu? A gente não tem muito interesse em ficar falando de qual é o nosso candidato favorito. Inclusive, a gente até blipa quando aparece o nome de candidato aqui, porque... e principalmente porque a gente respeita os nossos ouvintes, né, cara? A gente não quer se passar por celebridade de Hollywood, até porque, né, o número de ouvintes não permite. Eu queria também pontuar sobre a fala do Lucas. O que acontece? Eu sempre separo bem na minha fala, eu até falo sobre a política profissional, né, dessa política moderna, que você tem instituições, que você tem corrida eleitoral, da política da vida comum, né, no sentido bem aristotélico mesmo, né, da política do dia a dia. E eu concordo totalmente com você que é um pouco prejudicial essa polarização, porque ela tira a ideia de resolução de problemas da vida comum, da vida prática. Porque às vezes, em vez de você resolver questões que são necessárias na política, e agora eu vou até falar uma coisa que vai chocar alguns, que eu acho que até o centrão, no sentido não no centrão brasileiro, de política de coalizão, mas até o centrão, essas pessoas que são indecisas na política, elas são necessárias para tornar funcional a coisa pública. E essa politização excessiva, ela torna disfuncional. Aí coisas que eram para você resolver porque você tem que resolver, você torna aquelas coisas práticas em disputa política. E é o que a gente vê acontecendo muito no Brasil e no mundo. E para além de você também ficar altamente suscetível a estresses diários, né? Então eu também acho que essa política, essa polarização desse jeito que está acontecendo faz mal. Agora, vamos puxar de volta aí do off-topic pra dentro do nosso tema. Sistema político americano. Tantas coisas complicadas nesse sistema, cara. Tanta coisa que a gente não entende porque ele é tão diferente do nosso. Mas vamos tentar falar por tópicos, né? Que a gente não vai conseguir cobrir também todo o sistema político americano, porque aquilo é uma maluquice, em primeiro lugar. Então vamos começar pelas primárias. Mas aí, antes da gente falar das primárias, a gente tem que falar um pouquinho sobre o sistema de 2 partidos, né? Lucas, você quer
quer falar um pouquinho sobre os dois partidos que existem nos Estados Unidos? Quais são eles, qual o nome deles e o que eles representam? Cara, assim, mas assim, só pra dar digamos assim, um passo pra trás, explicar um pouquinho como essas coisas acontecem. Uma coisa que acontece nos Estados Unidos é o seguinte: eles têm um sistema que favorece muito a existência de dois partidos fortes por uma série de motivos, assim. Não é assim, pela lei que tem dois partidos, não, sabe, assim? Que algumas pessoas, às vezes têm essa impressão no Brasil, assim, pô, tem partido demais, a gente podia baixar uma lei aí pra diminuir o número de partidos, ou então criar a tal da cláusula de barreira pra tornar mais difícil a abertura de novos partidos. E não foi bem isso que aconteceu nos Estados Unidos. Eles têm um monte de regrinhas, e essas regras meio que naturalmente empurraram a população a se organizar em torno desses dois partidos, sabe? E o que acontece é o seguinte: eu sei que é um pouco pulando a ordem dos assuntos, mas isso tem muito a ver com essa questão do voto distrital. E o que acontece nos Estados Unidos, né? Praticamente todas as eleições lá, você tem que... são eleições majoritárias, que a gente chama de eleições majoritárias, que é o quê? O candidato que tiver a maioria dos votos, ele vence. Como acontece no Brasil aqui com presidente, governador, prefeito, né? O cara que tiver o maior número de votos, ele ganha as eleições. Nos Estados Unidos, eles usam esse princípio para tudo, inclusive para o Congresso, né? E isso tem um efeito seguinte: como você sabe que só o cara que tiver o maior número de votos vai ganhar, as pessoas naturalmente tendem a não querer desperdiçar o voto, né? Então elas ficam procurando ali aquele candidato que tem mais chance de vencer as eleições. Então, mesmo que ela goste, digamos assim, de sei lá, o fã do equivalente a um Enéas nos Estados Unidos, ele, quando chega o dia da eleição, ele não vai votar no Enéas, porque senão ele vai perder o voto dele. Então ele procura a coisa mais próxima disso. Então isso foi naturalmente, essa é uma lei de ciência política, assim, quando você tem voto majoritário, os partidos pequenos tendem a acabar, e as pessoas que são fãs desse partido tendem a entrar nos partidos maiores para tentar colocar suas ideias dentro desses partidos maiores, sabe? Eu acho que esse é o ponto básico, assim. É meio que acontece com, por exemplo, o Partido Verde e os Democratas, né? Que geralmente o pessoal dos Democratas, eles ficam putaço quando aparece um candidato forte no Partido Verde, que ele rouba voto dos Democratas, né? Exatamente. E isso é uma coisa que acontece, assim, praticamente em todo o país isso acontece. Quando você tem sistema majoritário, como você tem aqui no Canadá ou na Inglaterra, você tende a ter menos partidos, sabe? Só que os Estados Unidos, eles têm uma coisa curiosa, assim, que a gente pode depois entrar em mais detalhes, mas é que eles têm a questão do colégio eleitoral, né? Então, uma explicação bem simplificada, assim, para você virar presidente, não basta você ganhar no número de cidadãos, você tem que ganhar no número de votos no colégio eleitoral. Tá, mas calma aí. Antes da gente falar do colégio eleitoral, vamos tentar pegar as primárias. Eu comecei já pra parte complicada. Pois é, vamos primeiro pra a parte mais simples, né? Nos Estados Unidos a gente tem dois partidões. Um deles é os democratas e o outro é o Partido Republicano. Os democratas basicamente representam a esquerda como um todo, e quando eu falo esquerda eu coloco um guarda-chuva gigantesco ao redor disso, porque é toda a esquerda, é um partido só pra representar toda essa galera. Então ali você tem desde os liberais no sentido europeu da palavra, até os socialistas, os comunistas, vai do centro até o extremo. E a gente tem a mesma coisa do outro lado. Você tem os republicanos, que é um guarda-chuva gigante também, que embarca toda a direita. Então você tem desde conservadores até libertários e tudo que tiver no meio disso aí. Uhum. Exatamente por causa desse efeito de que os partidos pequenos tendem a desaparecer nesse sistema eleitoral. Então, se o cara lá é meio, sei lá, um socialista, alguma coisa assim, ele pensa, pô, se eu abrir o meu partido, e tem, né? Tem partido socialista, partido comunista, tem um monte de partidozinho nos Estados Unidos, mas são partidos totalmente irrelevantes, porque todo mundo sabe que eles não vão vencer as eleições. Então, eles até abrem esses partidos, tem ali 0,1% dos votos, mas o grosso da militância tenta entrar ou nos republicanos ou no democrata. E aí cria essa disputa interna para ver quem vai mandar no partido. Que aí são justamente as primárias. Aí a questão das primárias, primeiro é importante explicar, né, que as primárias, elas são um processo que existe somente para presidente. É quando você vai fazer a eleição de 4 em 4 anos para presidente. E as primárias é como os americanos determinam quem vai ser o candidato do Partido Democrata e quem vai ser o candidato do Partido Republicano. E é um processo longo, cara. Cara, mas assim, só um detalhe, tem as primárias grandonas, são só para os presidentes, mas tem eleições primárias para nos outros níveis também, dependendo do estado. E aí por isso que é difícil entender os Estados Unidos, porque tem 1000 exceções, 1000 regras eleitorais diferentes, mas pode ter primária para senador, até para governador, dependendo do estado. Você tá certo. Inclusive, eu lembro até de um caso que é bem emblemático, que foi daquela, digamos assim, a atual superstar da esquerda, que é não é a Alexandra Ocasio-Cortez? Acho que é esse o
nome dela, né? Eu acho até engraçado o jeito que o Andrew Clavin chama ela, que é Alexandria Occasional-Cortex. Um córtex ocasional, né? De vez em quando ela pensa. A eleição dela foi uma coisa interessante que eu acompanhei durante o processo, né? Que ela concorreu em um distrito que é totalmente azul. E azul é do Partido Democrata, entendeu? Então, assim, naquele distrito ali, não importa quem seja o candidato democrata, todo mundo vota nele. Então, basicamente é uma eleição que você precisa conseguir só 15 mil votos. Porque isso é o que você precisa pra primária, entendeu? E ela se elegeu desse jeito. Ela foi lá pra esse distrito que é totalmente azul, então ia ganhar de qualquer jeito. Ela conseguiu derrotar outros candidatos democratas que eram mais moderados que ela, sabe-se lá como. Mas é Nova York, né, cara? Nova York é complicado. No fim das contas, foi assim que ela conseguiu se eleger. E é assim que ela continua lá. Enquanto não tiver um democrata que desafie digamos, tô fazendo aspas com minhas mãos aqui, o poder dela, a persona dela, ela vai continuar se reelegendo. E foi muito boa essa correção aí, porque você tem primária tanto para todos os níveis, né? Tanto para congressman é deputado, né? Quanto para senador e para presidente. Um ponto interessante que eu prestei atenção nessa última primária para presidente que teve, essa que eles definiram pelo Biden, né? É que ele começou perdendo feio, né? Exatamente, foi. Não sei se feio, mas ele não tava ganhando, pelo menos, né? Ele tava meio pra trás. Ele não tava engrenando. E a ideia é que, assim, você tem as primárias, e as primárias, elas correm em paralelo, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, né? Então, você vai em cada um dos estados, e cada estado vai te dar um certo número de delegados. E aí, no fim desse processo, eles fazem, vamos chamar assim, um festão. E nesse festão aí, eles juntam todos os delegados que foram eleitos, e esses delegados votam pelo candidato, né? Agora, uma coisa, e isso realmente é engraçado, é de rir mesmo, que eu descobri nesse período é que você tem pelo menos 3 tipos de delegado, cara. Você pode ter o delegado que ele é compromissado, você tem o outro que não é compromissado, e qual é o terceiro tipo? Bom, acho que não tem terceiro tipo, acho que eu tô meio maluco aqui. Eu acho que nos democratas tem uns super delegados também, e é isso que torna difícil, porque os partidos estabelecem essas regras, né? E as regras dos democratas é um pouco diferente dos republicanos. Eu não sei exatamente como funciona os super delegados, eu acho que eles são indicados pela cúpula do partido e eles votam em quem eles quiserem, parece. Eles são totalmente livres. É isso mesmo. Cara, muito bem lembrado. Eu lembrei disso agora, como é que funciona. É mais ou menos assim, você tem esses superdelegados que eles são definidos pela cúpula do partido antes de começar as primárias. Daí, se pelo menos um dos candidatos não conseguir um certo percentual do total de delegados, os superdelegados podem votar pelo candidato que eles quiserem. Cara, é um sistema... né? É pura loucura isso, né, cara? Está eleito o presidente. Eu, como muita gente dessa nova geração, assim, admira muito os Estados Unidos como país, né? Porque é um país super rico, super desenvolvido, é uma democracia, 300 milhões de pessoas que dá muitos direitos aos seus cidadãos e dá muita qualidade de vida a todo mundo. Mas o sistema político deles, cara, eu acho por insanidade, assim. E não foi, assim, eu acho que o pessoal que começa a estudar a história americana, às vezes fica com uma ideia um pouco equivocada de que isso foi fruto de uma grande engenharia social feita pelos Founding Fathers, sabe? Eu acho que essa tese tem um pouco de verdade, porque os caras pensaram muito na hora de fazer a Constituição, mas quando você vai estudando de perto, você vai vendo que, na verdade, essas regras e essas dinâmicas políticas foram mudando ao longo do tempo, sabe? E assim, muito essa ideia de ter 2 partidos fortes, de ter uma primária e tal, isso não foi planejado, sabe? Isso foi meio que um acidente, assim, na medida que as várias forças políticas foram entrando em conflito uma com as outras, as coisas foram mudando. E no começo, na verdade, era para os estados serem muito mais fortes do que eles são hoje. Quando os brasileiros olham para os Estados Unidos, eles pensam assim, poxa, os estados podem tanta coisa, né? Podem, comparado com o Brasil, né? O Brasil é um país extremamente centralizado no governo federal. Mas a ideia original dos Estados Unidos era ser ainda mais descentralizado do que é hoje. Assim, ao longo dos últimos 200 e tantos anos, houve, na verdade, uma centralização em torno tanto desses 2 partidos como em torno da presidência, né? O presidente foi ficando cada vez mais forte. Então, assim, eu acho interessante, assim, estudar esses vários
vários sistemas políticos, mas eu acho importante a gente lembrar que o sistema político, ele não é autônomo, sabe? Eu sei que isso é uma coisa talvez meio abstrata de dizer, mas o sistema político, ele é o reflexo da sociedade, assim, se você tenta simplesmente, assim, não é tipo um aplicativo, sabe? Como você tem um celular e baixa um sistema político, não é bem assim, né? Você tem que ter ali alguma dinâmica social receptível àquele sistema. Mas o que você tá falando tá totalmente coerente com o pensamento weberiano, né? Weber, ele vai trabalhar exatamente nessa questão. Ele fala assim que não é um governante que forma um povo, né? Mas é um povo que forma um governante. Através da própria ação humana, ação social, né? A história que vai se construindo, o sujeito que vai construindo a história, né? Esse sistema. A partir disso, você forma um tipo de governo, né? Um tipo de dominação, que ele vai lá e classifica, né? Os tipos de dominação racional, dominação carismática e dominação tradicional. Exatamente nesse sentido, que sempre parte do povo para os circuitos de poder e não o inverso, né? Não é os circuitos de poder que formam ali a interação social. E esse sistema maluco, ele nasce da liberdade que o povo tem lá, né? Porque se você tem liberdade pra definir o que quiser, cara, em algum momento você vai ter o caos vai imperar, né? E o que existe é essa dicotomia de caos e ordem. Você coloca uma regra pra tentar resolver um problema e isso daí gera um outro problema, e você coloca uma outra regra pra resolver outro problema. Por exemplo, uma coisa que eu até hoje não entendo direito como funciona são os cálculos das primárias. Que eu vou falar o que eu entendi desse negócio. Se você, Lucas, ou você, Igor, souberem de algum mais, ou se algum ouvinte aí souber e eu estiver falando besteira aqui, pode me corrigir depois. Mas o jeito que eles definem os delegados das primárias, primeiro, varia de estado para estado, claro, mas a maioria dos estados parece que usa cálculos, que seriam pequenas agremiações, entendeu? Então, você tem cálculos que são o quê? De 100 pessoas, entendeu? E essas 100 pessoas vão ter que todas concordar, ou a maioria concordar, e elas vão eleger um delegado, e esse cara é que vai lá votar pro fulano do partido. E aí, a coisa mais louca que eu achei nesses cálculos é que tem uns que são abertos, cara. Tipo, você tá elegendo o candidato do seu próprio partido, mas você tá deixando o pessoal, os seus inimigos políticos decidirem quem é ele também, entendeu? É aberto pra qualquer cidadão do estado. Pensa numa maluquice. Pois é, cara, por isso assim que eu nem tento entender todos os detalhes de lá, porque como justamente você falou, né, e é um resquício da origem do país, né, porque os Estados Unidos foi fundado a partir de uma aliança entre vários estados, e os primeiros fundadores, alguns deles se sentiam mais ligados a seus estados do que ao próprio país, né? Por exemplo, muita gente pensava que era primeiro cidadão da Virgínia e segundo lugar dos Estados Unidos, e os artigos da Confederação que antecederam a Constituição americana, eles eram super descentralizados, e aí ao longo do tempo o pessoal foi criando um governo federal mais forte, mas os estados conseguiram manter algumas liberdades, inclusive isso de escolher suas próprias regras eleitorais, né? Então você tem até sistemas de voto alternativo, assim, coisa que, por exemplo, você pode votar no seu primeiro preferido, e depois dizer, mas se esse cara não ganhar, o meu segundo preferido seria esse. Então tem estado que opta por isso. Eu acho que só é um ou dois, mas enfim, dá pra mudar tudo, assim. É totalmente diferente da nossa visão no Brasil, né? Onde o governo federal vem, o Supremo Tribunal Eleitoral estabelece uma regra e tem que valer pro território inteiro, né? A gente tem essa visão muito mais normativa no Brasil, que tem uma fórmula, uma regra e se aplicar a todo mundo. E eu acho que essa visão descentralizada foi justamente o que deu origem ao colégio eleitoral, né? Que é o que a gente estava tentando falar mais cedo, mas eu acho que é um gancho perfeito pra gente entrar nesse segundo ponto, que, né? Primeiro você define na corrida para presidente, vamos dar um exemplo aqui, você define quem são os candidatos através das primárias, e aí você entra para as eleições em si, que são o colégio eleitoral. E, cara, o colégio eleitoral, apesar de não ser tão complexo quanto a gente acha, ele é extremamente difícil de prever, de você antever quem é que vai ganhar as eleições, e isso é uma maravilha, cara. Eu só queria fazer uma pergunta, aproveitar, porque realmente sobre a formação do Estado americano, eu entendo algumas coisas, mas quando se fala dessas questões eleitorais, sou bem leigo, né? Dado a extensão do sistema americano. Não, melhor ainda, cara. As perguntas que você tem são justamente as perguntas dos ouvintes, então. Perfeito. Esse superdelegado, ele é eleito, né, pela população ali daquele estado,
e vamos dizer que ele recebeu mais votos de democratas. Ele pode lá e votar no republicano? Não. Inclusive, isso daí foi contestado durante as eleições de 2016, porque, assim, quando Donald Trump foi eleito, cara, muita gente, né, perdeu as estribeiras. Tem aquele meme famoso de uma mulher gritando pro vento. E a mídia inteira ficou empolvorosa e muitos deles foram perguntar para analistas políticos se o colégio eleitoral poderia votar em outro candidato que não fosse Trump, entendeu? Que não fosse um republicano. Só que a lei eleitoral daqui não permite isso, não. Se um estado for ganho pelos republicanos, todos os delegados daquele estado terão que votar no candidato republicano. É uma obrigatoriedade. Cara, e isso é outro exemplo também de coisa que mudou ao longo do tempo, sabe? Porque, inclusive, assim, só pra recomendar um livro, assim, o último livro que eu li, como era o mesmo nome? Era do Buckley, mas não é aquele William Buckley, é outro Buckley. Eu acho que chama The Once and Future King. E é justamente contando a história tanto do colégio eleitoral, sobre como era o processo para a escolha do presidente. E é muito interessante porque justamente a gente vê como mudou, sabe? Hoje em dia você tem uma figura, assim, melhor, como mudou e como foi até contrário à intenção da coisa original, porque a ideia era que o colégio eleitoral, assim, resumindo bem grosseiramente, era que eles realmente escolhessem o candidato quase sempre. Assim, teria vários candidatos na cabeça de alguns dos fundadores e, sei lá, de repente 10, 15 candidatos, e aí o colégio eleitoral se reuniria e escolheria o melhor, sabe? Não era a ideia deles, não era que tivesse, tipo, Trump, Biden ganhando um monte de delegados e chegando lá para resolver. Era quase como se o colégio fosse acima da população, de certo modo. E aí, claro, com o tempo o pessoal começou a achar isso ruim, porque parecia um pouco antidemocrático, né? Ter essa espécie de eleitores privilegiados que escolhiam a coisa, e aí foram criando essas regras e foi mudando. E isso mudou rapidamente, pouco depois da fundação. Mas é só uma amostra, assim, um exemplo de como as coisas mudam rápido e às vezes você planeja um sistema de um jeito e a população vai e troca a lógica de funcionamento do sistema. Isso é interessante porque o melhor ponto do colégio eleitoral foi mantido, que é o que? É você evitar uma democracia plena. E quando eu falo em democracia plena, eu tô fazendo a diferenciação entre democracia e república, os sistemas políticos. Porque na democracia plena você tem o quê? Você tem é uma ditadura da maioria, né? O que a maioria vota vai ser o que será definido e feito, mesmo que aquilo seja horrível. Isso aconteceu, se não me engano, no fim do Império Romano, quando ele foi dividido em dois, né? E um deles desandou para uma democracia plena em que você fazia uma votação, a maioria ganhava e eu poderia votar para te degolar. Esse é o problema. Aristóteles falava sobre isso já na obra dele Política, exatamente sobre esse perigo da ampla democracia, para você ver, né? Até quando a gente fala sobre liberdade, a gente tem que entender que não pode ser um princípio, né? Você tem mecanismos dentro da democracia para que não aconteça uma tirania democrática. Exato. E o colégio eleitoral, ele foi desenhado para evitar esse tipo de situação. Não sei se foi intencional ou não, cara. Mas é justamente isso que ele evita. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem as cidades costeiras. Elas são as cidades que agremiam o maior número de pessoas. Então você tem Nova York, por exemplo, que é uma das cidades mais densas do mundo, né, em questão de população. Você tem lá do outro lado a Califórnia também, que tem várias cidades gigantescas, tipo Los Angeles, enfim, essas cidades que são mais famosas, elas são famosas porque são muito grandes. E se você tivesse um sistema eleitoral como no do Brasil, você teria basicamente as cidades costeiras definindo a política do país inteiro. Então, o centro do país não contaria para nada. E é justamente isso que o sistema do colégio eleitoral evita. Então, nas eleições de 2016, por exemplo, Trump perdeu o voto popular, mas ele ganhou pelo colégio eleitoral. Por quê? Porque esse é um sistema de representatividade, né, que ele de certa forma, ele descarta o total da população e ele dá representatividade para as minorias também. Não é bem assim porque, por exemplo, deixa eu dar mais uma informação aqui para vocês. Isso eu descobri hoje, enquanto eu tava pesquisando para esse programa. São 528 delegados divididos entre todos os
os estados. Só que como é que você define quantos delegados cada estado vai ter, né? A conta que eles fizeram é mais ou menos simples. Eles pegaram o quê? A quantidade de senadores, 50, 2 por estado, e cada estado teria 2 senadores mais a quantidade de deputados que cada estado tem direito. E cada estado tem direito a uma quantidade de deputados proporcional à população. Então, você vê a quantidade de... Basicamente, você vê a quantidade de deputados, cada deputado conta como um delegado, e quando você faz as eleições, quem ganhar o estado leva todos os delegados. Então, por exemplo, você tem a Califórnia, que tem direito a 55 delegados, porque ela tem direito a 53 deputados, né, mais 2 senadores. A Califórnia sozinha leva 55 delegados, cara. Então, quem leva a Califórnia já salta na frente. Nova York é outra. É estratégia. Nova York é outra, que, de novo, cidade costeira, né? Muita gente lá. Você tem 29 votos num estado que é minúsculo, entende? Em questão de território. E aí você tem os estados ali do meião, que são os estados rurais, que, por exemplo, você tem o Kansas, que é chamado de a cesta de café da manhã dos Estados Unidos, né? Porque lá é onde você tem a maior produção de grãos e o maior rebanho, se eu não me engano, também tá no Kansas. E o estado tem direito a 4 ou 5 votos no colégio eleitoral. Está eleito presidente. Cara, mas aí pra ser um pouco do contra, deixa eu falar um pouco mal do colégio eleitoral e do sistema americano em geral. Já preparando pra gente quando for falar do sistema parlamentarista inglês, e que é o mesmo aqui do Canadá, que é o meu preferido, pra já ir... Também é o meu preferido. Já puxar a sardinha pro... Como é? Puxar a sardinha pra minha brasa? Como é? Eu tô errando o ditado aí. não sou muito bom em ditado. Mas só falar uma coisa. Antes de vocês começarem, perceba, quando chegar no Brasil, o barato vai ficar louco, viu? Eu vou jogar uma bomba no braço de vocês, porque eu quero saber se tem jeito ou não no nosso país. Cara, eu tô preparado pra essa aí, que eu tenho um plano infalível. Ah, beleza. Ah, beleza, então. Então vai lá, manda o gancho pra gente falar da Inglaterra já. Criar antecipação aí na audiência. Então, mas pra falar mal um pouquinho dos Estados Unidos, né? Não do país, né? Como eu falei, eu morei nos Estados Unidos, adoro os Estados Unidos, acho um país impressionante. Mas esse sistema deles, cara, assim, eu acho que ele gera um problema seríssimo, ao meu ver, que só tá aumentando e que eu não sei onde vai dar. Eu não acho que vai ter reforma política, eu acho o sistema deles muito estável, né? Estável. Não acho que vai mudar. Mas o que acontece é o seguinte, ele é um sistema, digamos assim, duplamente majoritário. O que eu quero explicar por isso, né? Para não entrar em coisa muito técnica, mas majoritário é aquilo que eu falei, né? Quem ganha a maioria, ganha tudo, né? Como o cara ficou 51% dos votos para prefeito, ele é o prefeito. O segundo lugar não tem nada, né? O colégio eleitoral acaba levando isso para o nível estadual, né? E isso tem um pouco de lógica, como o Léo estava explicando, porque reequilibra o poder entre os estados. Isso é bom até certo ponto. Mas tem um problema muito sério que eu acho, é que isso acaba criando estados onde só tem um partido, né? Que é o que acontece com a Califórnia, Nova York e tal. Porque o que acontece? Os republicanos já não têm mais nenhuma chance lá. Então, todo mundo que está interessado em política federal nesses estados vai entrar no Partido Democrata. E a mesma coisa acontece em alguns estados mais, os estados vermelhos, né? Os estados que os republicanos ganham. E aí a eleição acaba ficando só nos estados purple, né? Os estados roxos, que são onde dá pra virar o jogo. Então, ao meu ver, isso cria um problema muito sério, que é que vai empobrecendo a discussão entre os partidos. E acaba que cada grupo só consegue falar pra sua patota, digamos assim. E essa divisão acaba entrando até mesmo dentro dos counties, né? Dentro da divisão territorial, assim. Você tem, por exemplo, uma cidade como Austin, no Texas, que é uma cidade majoritariamente democrata, aí todo mundo que mora lá quase é democrata. Aí você pula pra outro lugar e 80% da população é republicana. Então você acaba tendo uma situação onde você pode passar a sua vida inteira só conhecendo gente do seu partido, né? Você pode morar num bairro onde só tem republicano, ir pra uma faculdade onde só tem republicano, ou vice-versa, né? Ir pra uma faculdade onde só tem democrata, só tem amigo democrata. E eu acho que isso vai diminuindo a coesão social, sabe? Isso vai minando a capacidade dos partidos de conversar um com o outro e acabando o número de independentes. Ainda não é um problema sério, porque tem muitos independentes, né? Mas eu acho que isso é um fator negativo, sabe? E não é assim porque eu seja, sei lá, não é porque eu sou tipo isentão e não quero que
que exista lá, não quero tomar lado, sabe? É mais porque eu quero que os lados conversem. Eu acho que essa cultura acaba tornando isso muito difícil de acontecer. O conflito de ideias é a melhor forma de você conseguir uma ideia melhor e nova, né? Uhum. Eu acho que o que manteve esse país equilibrado até hoje e mantendo a coesão social foi justamente esse ponto de que política não é tudo. Uhum, exatamente. Você tem uma bagagem cultural dentro dos Estados Unidos que vai além da política. Pelo menos até... Vamos colocar até 10 anos atrás, isso era verdade. Hoje, a coisa tá mais complicada, tá tudo muito polarizado, o povo tá ligando demais pra política e eles estão quebrando até laços familiares, cara, o que é terrível. Realmente é uma lástima. E engraçado, hoje eu tô concordando com todo mundo aqui, cara, porque perceba como o que vocês estão falando é interessante. Eu tava pensando aqui, enquanto vocês falavam sobre o sistema, sobre essa questão de coesão, como os Estados Unidos, ele deu muito certo nesse sistema descentralizado, porque você tinha uma questão, uma coesão social por trás, né, uma união, né, eu não diria um patriotismo, mas tem um patriotismo também, mas a ideia de um todo, que quando a gente chegar no Brasil para falar sobre isso, já é o contrário aqui, na nossa terrinha, né, no Brasil você tem exatamente uma anarquia, e quando a gente fala isso, né, os primeiros ouvidos que escutam isso, talvez não entenda, mas é porque o brasileiro ele tem essa dificuldade da divisão do público com o privado, que a gente chama de patrimonialismo, e o patrimonialismo está na raiz do brasileiro, e o patrimonialismo também é anarquista. Quando o bicho pega, pelo menos há 10 anos atrás, como disse o Eduardo, nos Estados Unidos o pessoal se unia, né? Cara, o bicho tá pegando, independente, democratas, republicanos, vamos resolver essa situação aqui. E já no Brasil não, moleque, no primeiro tiro todo mundo sai correndo, entendeu? Cada um por si, se puder dar um peteleco no pé de alguém, eu vou fazer isso. Mas, como eu disse, no final joga bom pra vocês. Exatamente, assim, os Estados Unidos, eu acho que as coisas que tornam os Estados Unidos um país tão interessante, tão bom de morar, são justamente esses outros fatores, né, porque os símbolos americanos são muito fortes, né, e como vocês falaram, né, tem caído um pouco isso nos últimos anos, mas quando você olha pra trás, você vê, assim, filmes que elogiam o fato das pessoas serem americanas, né, você tem, por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos em todo lugar, então isso vai criando uma sensação de unidade, né? E além de tudo isso, tem o fato de que, principalmente nos últimos anos, as pessoas se mudam muito de um estado para o outro. Então você tem muito contato entre um grupo e outros grupos, né? O cara pode crescer no Arizona e fazer faculdade no Texas. Então isso ajuda a criar uma sensação de que o cara faz parte do país inteiro, né? E no Brasil é bem mais difícil isso acontecer, porque é difícil se mudar, você fica com medo de ficar longe da sua família, porque você precisa daquela rede de apoio, as coisas não funcionam, você não sabe se vai conseguir alugar um apartamento, se vai conseguir emprego. Então, assim, tudo isso torna mais difícil. A sociedade brasileira é mais assustada, é mais tímida, de certo modo. A mobilidade é bem menor. Mas, e aí? Vamos partir pra Inglaterra, então? Pois é, na Inglaterra, a gente tem um outro sistema político, que é diferente dessa república americana, que é esse juntado de muitas coisas. A gente tem o parlamentarismo. E aí, Lucas, você falou que é o teu preferido, então fala que troço é esse, cara. Cara, assim, resumidamente, né, a ideia do parlamentarismo sem querer complicar, já complicando, existem vários tipos de parlamentarismo, né? De certo modo, a maioria dos governos europeus são algum tipo de parlamentarismo. Eu prefiro o parlamentarismo inglês, não porque haja algo de especial exatamente no governo da Inglaterra, do Reino Unido, mas por causa que eu gosto muito de duas características que eles possuem. Um é o voto distrital simples e o outro é a possibilidade de dissolver o parlamento. Eu já explico o que é isso, assim. Em linhas bem diretas, em simplificando um pouco, o que acontece é o seguinte: nesse sistema, você não vota para presidente, né? Não tem presidente. Então você também não vota para o chefe do governo. Você vota apenas no líder do seu local. O país é todo dividido em áreas, em distritos. Cada distrito federal tem um certo número de habitantes, tem algumas regras para definir o tamanho desses distritos. Tem um cara que é o representante daquele distrito, né? Um cara ou uma moça, né? Para ser inclusivo. O representante desse distrito, ele vai formar o parlamento. E o parlamento escolhe o primeiro-ministro. Então, qual é a vantagem disso, né? E de certo modo, isso talvez pareça assim um pouco assustador pra gente, porque na verdade, em princípio, o parlamentarismo ele concentra o poder, porque a gente tem aí no Brasil, né, uma eleição para presidente e uma eleição paralela para o Congresso. É como se no parlamentarismo as duas coisas fossem fundidas, né? Você vota apenas no parlamento, apenas no equivalente ao Congresso, e o líder do Congresso se torna o líder do governo. Então é como se tivesse uma eleição só para as duas coisas. E por que eu gosto disso? Em primeiro lugar,
isso dá muito previsibilidade ao resultado das eleições. Quando você vê um partido em primeiro lugar nas eleições, você sabe que aquele partido vai de fato governar o país. Então isso dá o que o pessoal chamava aqui no Canadá antigamente de governo de responsabilidade. Exatamente. Você sabe que você vai poder cobrar do governo, porque ele vai ter o poder para governar de fato. Ele vai começar com a maioria. Não vai ter aquele monte de acordo, de troca de cargo, não sei o quê, porque o governo ele já é formado durante a eleição. O famoso toma lá da cá, né? Exatamente, porque o que acontece, e a gente depois pode aprofundar isso quando for falar no Brasil, mas o que acontece é que a eleição brasileira não forma governo, né? A eleição brasileira define o presidente e define um congresso todo fragmentado, cheio de 1000 grupos. Aí depois da eleição é que o presidente tem que juntar esses 1000 grupos, oferecer um monte de cargo, fazer um monte de favor e formar o governo. E no parlamentarismo não, você já tem o governo de cara. Só que aí tem o outro lado, né, que parece um pouco assustador, porque isso centraliza o governo, né? Em teoria, assim, o primeiro-ministro aqui no Canadá ou na Inglaterra tem muito mais poder, na teoria, do que o presidente dos Estados Unidos. Porque o que acontece nos Estados Unidos? Você tem a possibilidade do Congresso e do Senado irem contra o presidente, né? Então, dentro de uma expectativa, assim, de dividir o poder, parece que o parlamentarismo fortalece mais o poder. Porém, por outro lado, eles têm um mecanismo que é de dissolução do parlamento, que é o seguinte: quando a coisa tá feia, você tem como convocar um voto de desconfiança e convocar eleições gerais de novo. Então, pra mim, isso resolve esse problema da centralização de poder. Porque se você tiver um governo muito... Aconteceu na Espanha, né? E acontece muitas vezes, assim, é bastante comum. Aconteceu na Inglaterra algumas vezes recentemente, assim, no Canadá já faz uns 10 anos que não ocorre, mas é uma coisa que acontece com alguma frequência, assim, é relativamente fácil derrubar um governo. Acho que desde o Brexit aconteceu 2 ou 3 vezes a dissolução do parlamento inglês. Acho que sim. Teve uma vez que foi a dissolução do líder do partido e permaneceu o mesmo parlamento, mas eles trocaram o líder, que também é relativamente fácil de fazer, e a outra vez eles trocaram o parlamento inteiro. Então, assim, isso pra mim eu acho muito bom, porque é muito menos traumático do que o impeachment, assim, você pode rapidamente renovar a sua classe política de uma hora pra outra, digamos assim. E a rainha, ela tem poder pra dissolver o Congresso, porque lá na Espanha foi a família real. Não lembro se foi o rei, sei que veio da família real dissolver o Congresso espanhol. Aí na Inglaterra funciona assim também? Cara, assim, isso aí é uma questão um pouco complicada, porque, assim, formalmente é a rainha na Inglaterra e no Canadá, né? Porque o Canadá é também uma monarquia e é a mesma família real do Reino Unido, né? Vai entender. Pois é, assim, a gente chama, assim, eu trabalho pra coroa, assim, é assim que a gente assina. Mas, apesar de ser formal... em todos os sentidos, né? Já aproveitando a deixa, eu trabalho pra coroa. Aquela mulher, mano, eu sou muito fã dela. Vou tatuar o rosto daquela mulher no meu braço. A bicha não vai morrer nunca. Pois é, eu torço que ela viva pra sempre, porque ela é minha chefe, inclusive, agora. Então... Quem é o segundo? Cara, desculpa eu botar o off-topic aqui, mas quem é o segundo na linha? É o príncipe lá? É o príncipe Charles. Não, não. É exatamente, é ele mesmo. Aquilo ali, caraca. Cara, aquele é o único fulano que... Ele era velho desde que era novo e era feio desde que era novo, velho. Cara, como que a princesa Diana foi casar com aquele troço? Realmente ele é fraco de feição, como um amigo meu diz. Não tem capital estético. Um outro amigo meu uma vez escreveu assim, ele chegou pra mim, bom, eu não sou tão feio assim, mas eu vou fazer um disclaimer, né? Ele chegou pra mim e falou assim, cara, essa estrada da vida que você tá andando tá mal acabada, hein? Tá cheia de buraco. A estrada do Charles, cara, nem asfalto tem, bicho. Está eleito presidente. Mas assim, pra voltar a esse tema, assim, isso é um ponto, assim, eu não sou contra a monarquia de modo algum, assim, a gente podia até falar sobre monarquia outro dia, mas uma coisa que eu vejo muito meus amigos falando, assim, eles, mas a monarquia é muito bom, veja que vários países monarquistas estão muito bem hoje em dia. E bom, mas mais ou menos, né, porque, na verdade, embora formalmente seja país monarquista ainda, tanto o Canadá como o Reino Unido, na prática, a rainha praticamente não exerce esse poder. Ela, de fato, dissolve o parlamento e convoca novas eleições, mas
mas raramente, muito, muito raramente, ela faz por iniciativa própria. E no caso aqui no Canadá, essa função foi totalmente não, mas 98% retirada da família real. O que acontece é que a gente tem um governador-geral, e esse governador-geral representa a família real aqui no Canadá. E o governador-geral tem o poder de dissolver o parlamento, mas ele só faz isso geralmente quando o próprio parlamento, ou tem uma pressão popular significativa, pede que ele faça isso. Então é monarquia, mas não é assim. É uma coisa mais simbólica, mais formal. Só assim no papel. No fundo é só assim no papel, até porque o governador-geral, antigamente, ele era um representante enviado pelo rei da Inglaterra, né? Era de fato um homem de confiança do rei da Inglaterra que vinha governar a colônia, né? Isso séculos atrás. Mas hoje em dia, o governador-geral é escolhido pelo parlamento. Então essa função, assim, da família real como um player político foi-se embora, assim, não é mais isso que tá acontecendo. Cara, mas uma coisa que se fala pouco, pelo menos, pra quem não discute esse tipo de coisa, é que na Inglaterra você tem uma Câmara dos Lords, né? Um House of Lords, que é uma Câmara tipo vamos chamar assim, a Câmara dos Deputados, né? Que é a baixa Câmara que você tem lá, que é a Câmara eleita, mas ao invés de eleger o povo, era por hereditariedade. Você tinha sei lá, Lord Winchester lá, que ele tinha um assento na Câmara dos Lords e aquele assento passava pro filho, né? Até pouco tempo atrás isso acontecia. Cara, se não me engano, ainda tem cargos hereditários na Câmara dos Lords. Eu acho que é misto, assim. A Câmara dos Lords é uma coisa curiosa também, assim. E também é outro exemplo de coisa que foi, de instituição política que foi mudando com o tempo, assim. Inicialmente, o rei mandava em tudo, né? Não era monarquia mesmo, né? Era o rei mandava. E aí ele foi, com o tempo, precisando consultar mais a população, e aí ele tinha os conselheiros, que era o pessoal que tinha poder de executar, sei lá, de ir pra guerra, ou de arrecadar dinheiro e tal. Ou influência especial junto à população, como membros do clero, ou de alguns diretores de universidade e tal. Então a Câmara dos Lords, ela é um pouco resquício disso. É como se fosse um gabinete especial de notáveis, membros notáveis da sociedade. Se não me engano... Lembra muito um feudalismo, né? É um resquício disso, no fundo, né? Uhum. Você tem os vassalos e você tem o senhor. Uhum. E tem ainda, assim, eu lembro que eu já fui pra palestra aqui no Canadá de um membro da casa da Câmara dos Lords, e ele tinha herdado o título também. E tem também, se não me engano, eu não sei se é Oxford ou Cambridge, tem talvez seja algumas dessas associações de comunidades científicas que tem alguns assentos lá. Aí não é hereditário, né? É baseado no status da instituição. No status da instituição, exatamente. E tem alguns que são indicados pra lá, né? Depois de algum tempo o parlamento indica, aí a família real apoia ou não sei exatamente como é o processo. Mas enfim, continua isso, né? E tem algum poder ainda, embora também esteja se tornando cada vez mais simbólico, ainda tem bastante poder aí. Tem. Lá eles têm um poder de veto, cara. Qualquer lei que passe na Câmara Baixa, vamos colocar aqui, já que a Câmara Alta é chamada de House of Lords, então a Câmara Baixa que eles chamam de House of Commons, mas o que a gente vai chamar de House of Peasants. Ou Casa do Povão Pé de Todd. E aqui no Canadá tem a mesma coisa também, só que ficou já um pouco mais republicano, né? O país é um pouco mais novo, mas foi criado ao espelho do Reino Unido, né? Então o Senado aqui também é hereditário. Quer dizer, não é hereditário, mas é vitalício. A pessoa fica lá pra sempre, até morrer. Ué, você elege uma vez? É tipo Senado Suprema Corte? Eu acho que não é eleito, é também um processo de indicação. Se eu não me engano, eu acho que tem um comitê que é formado e tem algum tipo de processo. Eu acho que a pessoa pode até se candidatar, se eles abrem a concorrência para ser o representante dos estados, né? E é um pouco o mesmo princípio do Brasil. Eu acho que é um certo número por estado para dar equilíbrio à representação geográfica, né? Para os estados pequenos terem um pouquinho mais de poder. Mas como eles não são eleitos pelo povo, e como é uma função que muita gente acha muito privilegiada, porque você ganha um emprego para sempre, né? E é bem remunerado e tal. Então eles acabam sendo um pouco tímidos no uso desse poder, assim. Não tem muito... Eles não vão tentar derrubar um governo que foi eleito popularmente, né? Eles vão tentar... Geralmente eles revêem as legislações, dão sugestões, dão uma melhorada na lei, mas eles não são um poder muito ativo, como é nos Estados Unidos, né? O Senado americano fica o tempo todo tentando barrar tudo, enfim, é um poder autônomo, né? O Senado. Não é o caso aqui. Isso é interessante, porque quando você falou que é um cargo vitalício, eu pensei só nas benesses, mas
quando você para pra pensar um pouquinho se colocar nos sapatos desse cara aí, quanto mais você tem a perder também, né? Então, você tá naquela posição ali, é vitalício, mas se der bobeira, cara, com certeza tem mecanismo pra dar um pé, né? Pois é. E se não me engano, o que eu acho curioso é que, se não me engano, teve uma freira que se tornou senadora. E aí, como ela não tinha nenhuma propriedade, tinha algum tipo de regra. Pois pode ser que eu esteja contando a história meio errada, alguém depois verifica aí, mas eu acho que você precisava ter um certo número de bens pra ser membro do Senado. E ela, como freira, não tinha bem algum, né? Então acho que tiveram que mudar a regra, teve alguma coisa assim. Mas teve até uma freira que se tornou senadora aqui. Cara, isso é muito engraçado. O tanto de piada que dá pra fazer com isso. Provavelmente eu ia ser banido do planeta. Cara, mas assim, apesar disso ser bem peculiar, assim, o ponto assim, que eu acho interessante é essa combinação entre você ter um cara, né, que é o primeiro-ministro, que tem o poder de fato, né, ele não tem desculpa pra não agir, né, assim, seria Bolsonaro quer fazer alguma coisa, aí ele manda para o Congresso, aí Maia devolve, aí tem que negociar e tal. Não é assim, né, o primeiro-ministro aqui no Reino Unido, ele manda, né, ele tem a maioria da Câmara. Pode acontecer de ter um governo de minoria, que eu posso explicar depois, mas geralmente o primeiro-ministro é o cara que ganhou a maioria dos assentos no parlamento. Então ele vai aprovar o que ele quiser. Então isso dá um pouco de medo, assim, né? Porque você pensa, pô, mas se você colocar um maluco lá, mas se você colocar um maluco lá, ele vai fazer qualquer maluquice que ele quiser, que ele tem o poder total praticamente. Mas aí é que entra a questão da sociedade, porque a gente acaba esperando muito no Brasil, assim, esse é um grande vício dos brasileiros, assim, a gente é um país muito formalista, a gente quer que tudo seja por meio das formas, assim, legais, dos ritos. Então você pensa assim, mas e se aparecer Isso é um problema. Se aparecer um cara que queira fazer isso, então vamos botar uma lei proibindo de fazer isso. Mas se aparecer uma pessoa que quer fazer, vamos botar outra lei. Então a gente quer proibir de antemão, a gente quer bloquear tudo de antemão. E às vezes o que faz mais sentido é você dar a liberdade, deixar as pessoas fazerem, e aí se der merda, você que tem que ir lá resolver, né? É a sociedade que tem que agir, tomar as decisões, ir pras ruas, pressionar e derrubar o cara. Não esperar que a gente crie aqui um papelzinho cheio de regras e a gente possa ficar dormindo em casa porque o papel vai governar o país. Isso aí não vai acontecer. Coloca o papel do lado de fora escrito proibido roubar. Certeza que todos os assaltantes vão respeitar. Pois é, é um ótimo exemplo. E esse é um problema, né? O excesso de coerção legal acaba com a correção moral. Se você cria muitas leis, ao mesmo tempo você tá falando assim, olha, eu não confio em vocês pra determinar tal ato moral. O excesso de leis versa, né, sobre uma moralidade fraca. Então, já que a gente tá chegando perto já desse tema aí, vamos abrir logo a caixa de Pandora e vamos falar do Brasil? Claro. Vamos lá. Está eleito presidente. Eu questiono vocês, meus amigos. O Brasil tem jeito? E eu falo politicamente, no sentido republicano da palavra. Porque quando a gente começa a estudar sobre a formação política do Brasil, tem até um livro que eu já indiquei aqui várias vezes, né, que é do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, a origem do patronato brasileiro. A gente percebe que o nosso país, a gente tem uma certa dificuldade de chegar na ideia de modernidade racional. Obviamente, quando a gente fala modernidade racional, a gente não tá falando, né, que todo mundo é um ser pensante dentro da modernidade, e nem excluindo as paixões da política. Mas a gente percebe que o brasileiro, a gente tem uma certa dificuldade de processos burocráticos, de gerenciamento, de olhar o nosso olhar para o Estado. Então eu pergunto para vocês, o Brasil tem jeito, colegas? Cara, eu sou um crente eu sou muito esperançoso, entendeu? Então eu acho que tem jeito, sim. Apesar de que não é uma solução fácil. Eu acho que a solução do Brasil passa primeiro pelo que a gente estava conversando mais cedo, que é a responsabilidade pessoal. A gente passou muito tempo com essa ideia enraizada em nós de que o problema é sempre externo e nunca sou eu que resolvo, é sempre outra pessoa, seja o presidente, seja o pessoal que tá na Câmara, no Senado. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para resolver um problema é identificar o problema. Eu acho que o problema central que a gente tem no Brasil é justamente essa falta de responsabilidade, de puxar o problema para si, para resolver. E eu acho que assim que a gente
gente identificar isso como um problema e começar a resolver esse problema, o restante vem em cadeia, entendeu? Inclusive todos os problemas políticos que a gente tem hoje. A solução parte daí. E você, Lucas? Hoje eu vou tentar derrubar vocês com o meu pessimismo. Né? Isso é o que eu falo sempre. Obviamente, quando a gente entra em sala de aula, a gente nunca vai falar isso, né? Vai que um aluno vai olhar assim, meu Deus, se o professor tá falando isso aqui, né? Vou fugir aqui do nosso país. Mas sempre em roda com amigos, né, professores, eu sempre trago esse tema, porque eu concordo plenamente com o que você falou, a gente tem que trabalhar dentro do aspecto cultural, porque cultura é sempre uma externalização daquilo que é particular, né? É tornar público a particularidade, cultura, a arte. Eu concordo, só que isso é uma movimentação social muito extensa. Quando a gente fala um exemplo sobre parlamentarismo, na minha cabeça sempre vem assim, cara, a gente pode implantar o parlamentarismo no Brasil, que acho que seria uma das soluções, como o Lucas falou, né? Você acaba com dois problemas, você já monta o governo já ali com as eleições no parlamento, mas a impressão que eu tenho é que sempre a gente vai conseguir ferrar com tudo, assim, sabe? Porque eu acredito piamente que é um problema da nossa própria formação. Aí eu passo a bola pro Lucas aí pra ele dar soluções aí pra nossa grande crise. Eu prometi que eu tinha soluções, né? Mas eu vou, assim, eu vou decepcionar um pouco as pessoas e dizer que a minha solução é quase impossível. Mas eu vou dizer qual que eu acho que é a solução. Bom, mas primeiro só pra dizer que eu concordo com o que o Léo falou, assim, eu acho que a mudança vem da cultura, assim. E sempre, assim, apesar de eu ter estudado muito ciência política e ter escrito sobre esses assuntos todos de reforma política, eu não acredito que a reforma política é o caminho para mudar uma sociedade. E isso, eu acho que isso é uma coisa que é importante falar hoje em dia, porque justamente o pessoal começou a falar de novo em Assembleia Constituinte, né? E assim, eu concordo totalmente com a ideia de trocar de Constituição, assim, eu não tenho nenhum apego a essa Constituição, assim, eu acho que a Constituição pode mudar. Mas o problema é o raciocínio por trás dessa ideia de uma Constituinte, porque a questão não é que essa Constituição atual do Brasil é maravilhosa e é sagrada e deve ser preservada, não é nada disso. A questão é que trocar de Constituição é, no fundo, a mesma utopia que a gente vinha falando dessa raiz formalista do Brasil. É achar que se a gente colocar um novo documento na base da lei, tudo vai melhorar. E não é assim, a sociedade muda a partir das pessoas e não a partir das leis. Tem que ter uma mudança na alma das pessoas. É daí que a mudança vem. Bom, mas ainda assim, né, assim, embora eu concorde com essa direção estratégica, que o que importa é a cultura, é a discussão, é o debate e tal, a partir daí, ainda assim, eu sou contra o parlamentarismo pro Brasil. E eu acho importante falar isso, porque eu acho que vai ter uma pressão cada vez maior nesse momento pelo parlamentarismo, pelo seguinte motivo. Porque o parlamentarismo no Brasil, ele serve basicamente para preservar o poder das lideranças atuais. Porque o que é que acontece, né? O parlamentarismo funciona aqui no Canadá, funciona na Inglaterra, por causa que você tem um sistema partidário aberto à participação da população. E você tem a questão do voto distrital simples. E essa questão do voto distrital simples permite que a população use o parlamentarismo para participar do governo. Assim, o governo canadense, o governo do Reino Unido é a cara do povo desses países. Mas o Congresso brasileiro é diferente, porque tem um monte de lei e de pequenas regras que dão um poder enorme aos partidos, mesmo dentro do regulamento da Câmara, né, dentro do funcionamento do Congresso, os partidos têm uma força maior do que o normal. Dentro dos partidos, as lideranças do partido controlam o partido, os militantes não conseguem chegar e mudar a cara dos partidos. Então você tem toda uma estrutura para proteger uma oligarquia. Então se você tira no Brasil, você coloca o parlamentarismo, o que você faz é pegar esses caciques partidários e dar todo o poder a eles. Porque no fundo a presidência, com todos os seus defeitos, ainda é um cargo que você pode votar diretamente, né? Então a presidência no Brasil é um cargo muito importante, a meu ver, porque é o cargo mais popular que a gente tem. E a mesma coisa o governador, a mesma coisa o prefeito, porque o povo escolhe. Os vereadores e os deputados é uma confusão imensa. E essa confusão, claro, tem a ver com o nosso nível cultural, o nível do debate público, o papel da imprensa, tem tudo isso, mas tem também o fato muito sério, ao meu ver, que o nosso sistema eleitoral impede que haja renovação política. Então, assim, para mim, perfeito. Eu poderia apoiar o parlamentarismo no Brasil se mudasse o sistema eleitoral também. Teria que ter voto distrital e teria que ter votos, eleição sem partido, o cara poder se candidatar como um eleitor independente. Eu fico vendo, eu até comento isso já em algumas redes, algumas pessoas não entendem quando eu tô falando sobre que o problema do Brasil
Brasil é um problema de elites, né? E aí quem olha de longe deve estar achando, não, o cara tá falando de marxismo. Não é isso, nada a ver. Eu tô querendo dizer que a gente tem um problema dentro do patronato brasileiro mesmo, sabe? A gente tem um problema na elite econômica, a gente tem um problema da elite intelectual. A elite intelectual do Brasil, ela é desconectada da elite econômica, ou seja, os nossos ricos no Brasil, eles não têm uma consciência da própria elite que eles são. Isso é algo que o próprio Fernando Henrique Cardoso ele vai trabalhar muito nos livros dele, né? Falando sobre essa dissociação da elite intelectual com a elite econômica no Brasil. E o pessoal brigou muito aqui. E isso, obviamente, eu sou conservador e eu não tô falando nem sobre questões de preferências de voto, mas as pessoas brigaram muito aqui no Brasil por causa dos representantes da última eleição. E eu falando, cara, você tá brigando, não adianta você ficar discutindo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu votei em tal pessoa, eu avisei, eu não avisei. Não adianta. O grande problema que a gente tem no nosso Brasil é um problema da elite política que não apresentou novas caras. A gente tem que ter uma reforma dentro do sistema eleitoral no Brasil, porque a gente tem pessoas que estão na política, cara, quase 40 anos, sabe? 30 anos, cara, na política ainda, sabe? E não vai largar o pão de jeito nenhum, entendeu? E eu concordo com você, se a gente não tiver uma reforma na própria seleção dos candidatos, seja da forma que for, pra aparecer pessoas novas, pra aparecer pessoas também mais próximas ali daqueles que são votantes, não muda nada. Está eleito presidente. A verdade é que eu fiz um post há um tempo atrás no Twitter que eu falei assim, tanto o resultado de 2016 quanto o que a gente tá vendo agora não é necessariamente esquerda contra direita, é mais populismo versus elitismo, entendeu? São as pessoas que já estão de saco cheio da elite que tá há tanto tempo aí no poder falando que vai resolver os problemas e não resolve nada, que se colocaram em um pedestal, se acham melhor do que todo mundo, acham que tem todas as soluções, principalmente os marxistas que têm essa ideia de que querem fazer o homem 2.0, né? Que é a base filosófica dele, tanto de qualquer vertente marxista, seja progressista, seja um socialista tradicional, é o que eles querem. E a verdade é que, quando você para analisar esse tipo de ideologia, cara, o que você tem é uma torre de marfim. Você tem os iluminados que estão lá em cima, tentando ditar para a sociedade, pros peões que estão aqui embaixo, como eles devem viver a vida e a melhor forma de resolver problemas. Só que o que aconteceu nesses últimos anos é que o povo falou, cara, a melhor forma de resolver problema, quem sabe sou eu. O problema é meu, entendeu? E vocês que estão aí em cima, vocês nem sabem pelo que eu tô passando e vocês acham que podem prover uma solução que seja melhor do que a que eu mesmo posso pensar. As elites que estão lá em cima, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, elas têm o mesmo pensamento elitista, de que pelo fato delas serem mais abastadas ou estarem em uma posição de poder, elas têm uma melhor visão do mundo e elas conseguem prover melhores soluções. Só que, quando a gente olha para a realidade, é justamente o oposto. Eles são os que proveram as piores soluções nas últimas décadas. Eles é que se desconectaram totalmente da realidade, passaram a enxergar somente o seu pequeno círculo e descartaram totalmente como é a vida do resto, entende? Então, quando você fala aí de elitismo, Igor, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que é uma miopia que existe na direita quando a gente fala de elitismo, que eles acham que é luta de classe. Cara, não é. Elites existem em qualquer sociedade. E uma sociedade que seja saudável, ela precisa também de uma elite saudável, conectada com a realidade e conectada também com quem tá mais pra baixo. E o que a gente vê hoje, principalmente na esquerda, são elites que têm um discurso lindo, um discurso de que eu vou ajudar o povo, eu vou falar muito bem aqui, vou falar dos pobres que não tem nada pra comer. E aí, quando você vai ver o que eles implementam na realidade, cara, é justamente o oposto. Eles estão mais interessados em proteger o próprio poder e proteger o próprio bolso do que prover soluções de verdade pros problemas que, assim, nós passamos. Falei demais? Não, excelente. Não.
Tô dando espaço aí pro Lucas falar se ele quiser. Cara, assim, eu concordo totalmente com isso, só pra complementar, eu acho, assim, eu falei que tinha receita, né? E assim, essa é a parte triste, é que a receita, eu não sei quando é que ela vai poder ser implementada. Mas eu acho que precisa, porque o que acontece é o seguinte, assim, uma reforma do sistema político, ela não nasce do próprio sistema político. Assim, o sistema político não vai querer mudar as regras que permitiram que os caras fossem eleitos, né? O pessoal não vai votar contra si mesmo. Então, só pode haver uma reforma política depois que tiver essa mudança de consciência que o Igor e que o Léo falaram, depois que tiver uma mudança na cultura, aí sim pode haver uma reforma política. Então, pra mim, a reforma política é importante, mas ela é como se fosse um efeito secundário de um movimento político. E eu acho que uma coisa que tá faltando, assim, eu tenho até algumas, assim, eu tenho algumas ideias até um pouco mais práticas, assim, eu converso às vezes com alguns amigos que fazem parte desse meio. O que eu acho que tá faltando é, de fato, que todos esses movimentos, como o Léo descreveu, são movimentos mais, digamos, populistas, no sentido bom da palavra, né, no sentido de que mais próximos do povo. Eu acho que esses movimentos precisam amadurecer mais ainda. Eu acho que o problema é que tá muito cedo tudo isso. E o que eu acho que precisa acontecer é que eu acho, assim, pra mim, essa seria a melhor estratégia, seria que esses movimentos se organizassem de modo distrital. Porque o que acontece é que toda reforma, ela é cedida pelos donos do poder, né? Não é o cara não vai simplesmente dizer, eu vou aqui dar, porque eu quero criar um distrito aqui. Não, ele não vai fazer isso. Todos os deputados vão ver como é que eu ganho a próxima eleição. Então, para que eles aceitem uma reforma política, a sociedade civil tem que ela mesma delimitar os distritos. Ela tem que delimitar os distritos, organizar a militância de base e chegar já com o pacote pronto, digamos assim. Eu acho que isso era uma coisa importante de ser feita, até para se por acaso, por exemplo, essa conversa de parlamentarismo começar a avançar, a gente ter tipo essa carta na manga para dizer, bom, parlamentarismo só se vier com essas outras reformas, como por exemplo, deixar pessoas fora dos partidos se candidatarem e principalmente a questão do voto distrital sim, porque aí você criava as condições para dentro do parlamentarismo o povo influenciar o sistema político. Porque se for do jeito que está agora, você vai na verdade distanciar ainda mais a classe política dos eleitores. Então assim, tem que ter essa consciência, digamos, estratégica assim, e no fundo política é isso, né? Política é sempre contextual, você tem que ver o que é que está acontecendo e o que é que dá para fazer dentro daquele contexto. E por isso que eu não acho que a gente não deve se apegar a nenhuma fórmula. Por exemplo, apesar de eu gostar do parlamentarismo, tem que ter cuidado com isso, tem que ficar de olho no que o parlamentarismo de fato significa dentro das regras que estão sendo escolhidas naquele momento. Só quero fazer um adendo, que eu comecei falando aqui, né, sobre o povo brasileiro, se o Brasil tinha jeito, que eu falei que isso é um problema da nossa própria construção histórica. Deixar bem claro que eu amo meu povo, né, amo nossa cultura, amo tanto no sentido degustativo, comidas, quanto no sentido de arte, cultura. Eu realmente sou um brasileiro apaixonado. Eu estou fazendo uma crítica exata... Igor, mas vamos fazer só um asterisco aqui, funk não conta. Ó, o Léo, ele é um captador de haters, pode ter certeza. Ele para um pouquinho, dá uma hateada, e não, agora eu tenho que irritar mais alguém, brincadeira. Vamos lá. Mas assim, eu sou apaixonado, só que assim, realmente temos um problema muito grande quando pensamos a coisa pública. Vou dar um exemplo disso, né? E também isso, a polarização atrapalhou ainda mais. Eu não sei se vocês acompanharam o caso do SUS, né? Que aconteceu essa semana, que o governo soltou o decreto sobre o funcionamento do SUS e do nada começou uma movimentação social imensa. E eu não tô falando de pessoas através de uma ligação partidária ideológica, né? Eu tô falando do trabalhador comum. Muitas pessoas se comoveram, não, vai privatizar, querem tirar a educação, perdão, a saúde pública e etc. Aí o cara, velho, você sabe que o SUS, desde o início, ele tem parcerias políticas, né, privadas, com empresas privadas, para atendimento da população. Sempre foi assim. Se você for em um local, tem que fazer tal exame, o hospital lá não tem, nem a rede tem, o SUS vai pagar para você em uma unidade privada. É assim que funciona o sistema. E o decreto, ele tava versando exatamente sobre isso, que é aquela ideia, né, de Milton Friedman, né? Às vezes é mais fácil você pagar já um ente privado do que você criar toda uma infraestrutura que vai ter que ter gasto mensal, que vai ter que disponibilizar todo mês um dinheiro ali. É muito mais fácil você pagar o que já está construído no setor privado do que você
construir um hospital. Essa era a ideia. E, obviamente, continuando a saúde sendo pública. Só que a população se revoltou de um jeito que o decreto caiu. E é algo bom. E, ao mesmo tempo, você vê essas mesmas pessoas reclamando todo dia. Nossa, a saúde no Brasil é uma merda. Aí, quando tenta mudar alguma coisa, meu Deus, não pode fazer isso. A educação, a saúde pública. Tá entendendo? Eu acho que esse sentimento de paternalista do brasileiro é muito problemático. E eu acho que isso não vai mudar nem tão cedo. É por isso que eu sou um pouco pessimista nessas questões de mudanças. Está eleito presidente. Então, a gente discutiu 3 sistemas políticos bem distintos, né? A República Americana, eu coloco como República Americana porque aquele sistema é tão maluco que só funciona em um lugar, aquilo dali é cria dos americanos e, honestamente, eu não acho que aquilo ali funcionaria em qualquer lugar do mundo, a não ser nos Estados Unidos. Nós temos o parlamentarismo inglês e nós temos a caixa de Pandora brasileira, né? Se eu pudesse dar assim, a minha opinião, o que eu acho que deveria ser feito do Brasil e de qual desses sistemas é o melhor, em primeiro, eu volto e digo, o que foi feito nos Estados Unidos só funciona nos Estados Unidos, eu acho que a gente não deve tentar emular o que tem lá. Talvez a gente pudesse importar algumas coisas que são muito boas, mas muito pontuais também, que eu, por exemplo, diria que a primeira e a segunda emenda são excelentes, entende? E o espírito das duas resolve grandes problemas filosóficos da humanidade que passaram milênios sem uma resposta. Mas fora isso, os pormenores e os detalhes eu acho que não funcionam no Brasil. Quanto ao parlamentarismo, cara, eu fico com as ressalvas do Lucas. E eu fico porque eu também não tinha pensado muito profundamente sobre o parlamentarismo, mas quando você falou, Lucas, de todos esses detalhes aí, eu acho que o parlamentarismo do Brasil poderia ser um processo, mas nunca poderia ser uma revolução. Você pode passar aí algumas décadas para você conseguir mudar, sair de um sistema para o outro, mas você tem que ter uma construção por baixo para conseguir dar suporte àquilo ali e fazer ele funcionar. Agora, o que é que poderia ser feito hoje? Porque não adianta a gente ficar conversando de platitudes, de soluções que podem ser feitas no futuro, sei lá, daqui a não sei quantos anos, que a gente não vai estar vivo, e a gente nunca começa a implementar nada. Eu acho que a implementação começa por você. Isso mesmo, você que está escutando aí. E como é que você começa a implementar isso? Você começa cuidando da tua família. Em primeiro lugar, se você é solteiro, pensa em ter uma família, de verdade. Não fica pelo resto da tua vida sozinho não, cara, porque quando você se casa, você assume uma responsabilidade. E se você quer que o teu país melhore, a melhor forma de fazer isso é assumindo a maior quantidade possível de responsabilidade e, sabe, dando resposta a isso. Então, cuide primeiro da sua família. Quando você tiver cuidado da tua família, cuide da tua comunidade. Aprenda o nome dos seus vizinhos. Descubra quem são eles, quais os problemas deles, se você pode ajudar com alguma coisa. E depois que você já tiver dado um jeito na tua família e na tua comunidade, aí a gente pode pensar em governo, entendeu? Mas não antes disso. Não vamos tentar resolver o problema do mundo inteiro enquanto o nosso bairro ainda tá, sabe? Tem aquela frase famosa do Jordan Peterson, né? Que os revolucionários querem resolver o mundo, mas eles sequer conseguem arrumar o próprio quarto. Então, é isso. Vamos arrumar o nosso quarto e vamos andar, mesmo que seja devagarinho, mas com passos firmes. A frase que você acabou de citar tem também aquela, né? Os filhos de Rousseau amam a humanidade, mas odeiam o próximo. Eu ouvi uma outra versão dessa, que era assim, eles amam a humanidade, mas detestam o ser humano, né? Tipo isso, entendeu? Se formos falar de soluções, eu amo o nosso país aqui que eu quero viver. Ainda quero comprar uma cabana, envelhecer com café na mão e uma espingarda, né? E xingando o governo sempre. Mas, de todo jeito, eu acredito sim no parlamentarismo, mas dentro das ressalvas que foram feitas aqui no programa. A gente primeiro tem que limpar o galinheiro, né? Não adianta tentar arrumar com as raposas ainda dentro ali. Mas se a gente for pensar em uma mudança a longo prazo, aí é outra questão, né? Eu acredito muito na educação, e acredito sim na educação pública. Não tenho nenhum problema, sou liberal, mas acredito na educação pública. Eu acho que há necessidade de você fomentar o debate dentro das escolas,
escolas, de você ter escolas de educação de ensino integral, que ainda no Brasil você tem muito pouco, você não tem um trabalho federativo sobre essa questão da educação, porque todos os países que foram citados aqui, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, você tem esse preparo de debate público dentro da escola. E na história do mundo, o debate público ele é tão importante que todas as grandes revoluções tecnológicas, todas as revoluções que aconteceram dentro da ciência, das teorias do conhecimento, aconteceram quando ocorreu o debate público. E isso é tão importante que você vai pegar assim, o apogeu ali na Grécia clássica ali, os debates que aconteciam geravam grandes teorias do conhecimento. Aí depois você vem um período helenístico, né, e você derruba todas as grandes teses universais para ficar debatendo sobre coisas desnecessárias. Ou seja, eu acredito muito nessa questão do debate público, eu acho que ele tem que acontecer nas escolas. Eu acho que, obviamente, dentro de um ensino que não seja doutrinador, dentro de uma liberdade das falas, um espaço público para isso, eu acredito que é a maneira que a gente consegue alavancar aí o nosso país. Cara, então, só pra concluir, assim, eu não tenho nenhuma conclusão especial, eu acho que minhas conclusões já ficaram espalhadas aí ao longo do podcast, concordo com tudo isso que vocês falaram. Acho que, só pra resumir a história, eu acho que o parlamentarismo pode ser um ideal, se for pra gente focar em sistema político, eu acho que o parlamentarismo pode ser um ideal, mas eu acho que como chegar lá é muito complicado, e a minha ideia é um pouco imitar o que os ingleses fazem com aquela coisa que eles chamam gabinete das sombras, né, que não é nada sombrio no sentido negativo, mas é no sentido de que enquanto tem um governo funcionando, tem certos ministros prontos para assumir caso o governo caia. Eu acho que as pessoas que se importam com política do Brasil, primeiro precisam fazer isso que o Léo falou, né, começar pela sua família, depois pela sua comunidade, mas se eles quiserem ir além e entrar na política, eu acho que é preciso criar essa espécie de governo paralelo, começar a desenhar os distritos e organizar a população na base mesmo, e começando sempre com a parte local, que é o mais importante, né, porque depois que você organiza a sua família, como o Léo falou, o primeiro passo é os seus vizinhos, não é ir pra Brasília, virar senador, deputado, isso não é tão importante assim, tem que começar do pequeno pro grande, né, e eu acho que pode ser um ideal, mas desde que mude muita coisa no sistema político, e só vai mudar se a sociedade estiver organizada e pressionando duramente a classe política. Não vai ser da hora para outra não, e eles não vão simplesmente passar essas leis, e as leis não vão simplesmente mudar a cultura política do Brasil, não. Tem que vir da sociedade, tem que vir de ações concretas e específicas tomadas por cada um de nós. Então essa era a minha mensagem. Eu queria agradecer a vocês, eu acho que foi um bate-papo muito legal, e acho que essas conversas que a gente tá tendo faz parte desse processo de transmitir boas ideias para as pessoas e tentar aumentar o nível de consciência do pessoal. Então acho que isso é uma coisa muito valiosa. Não, que é isso, Lucas, a gente que agradece, cara, e honestamente eu espero muito, mas muito mesmo, que não seja a sua única participação no programa, porque, cara, seus comentários não dá pra colocar um preço, não. Cara, é só convidar, sempre que der eu apareço aqui. Perfeito, a gente vai começar a criar os times agora aqui no Sem Gravidade, você vai pertencer ao time de política. O mais infame. Beleza, é isso então. E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, @semgravidade_pc, @LeoSemGravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.